a Venezuela já foi o país mais rico da América Latina. Possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, e seu governo democrático já foi elogiado internacionalmente. No entanto, hoje, as instituições democráticas do país e sua economia estão em colapso. Atualmente, a Venezuela enfrenta uma das piores crises econômicas do planeta. O país registra uma das maiores taxas de inflação do mundo, tornando alimentos e medicamentos inacessíveis para grande parte da população. Nos últimos anos, o produto interno bruto caiu drasticamente, em um ritmo mais acentuado do que o observado durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a taxa de homicídios ultrapassou a de algumas das cidades mais violentas do mundo. Essas condições desencadearam meses, e depois anos, de protestos contra o presidente, Nicolás Maduro. Não é difícil entender o motivo. Desde sua eleição, em 2013, a situação do país se deteriorou de forma contínua. Pesquisas de opinião indicaram que cerca de 80% dos venezuelanos desejavam sua saída do poder. Em vez disso, o que se viu foi o fortalecimento do regime. Maduro consolidou sua autoridade e aproximou a Venezuela de um modelo cada vez mais autoritário. Sua ambição política ficou evidente em dezembro de 2015, quando, 2 anos após assumir a presidência, uma coalizão de partidos de oposição chamada Mesa da Unidade Democrática, conhecida como MUD, conquistou 2/3 das cadeiras da Assembleia Nacional, colocando seu governo em risco. A resposta de Maduro foi imediata. Ele removeu magistrados da Suprema Corte e nomeou juízes alinhados ao governo. Em março de 2016, o tribunal decidiu retirar os poderes da Assembleia Nacional controlada pela oposição, o que provocou protestos massivos em todo o país. A decisão foi revertida poucos dias depois, mas o dano já estava feito. As manifestações cresceram em intensidade e violência, resultando em cerca de 100 mortes e milhares de feridos. Mesmo diante da pressão popular e da instabilidade, Maduro realizou, em julho, uma votação para eleger um novo órgão governante, a Assembleia Nacional Constituinte. Esse órgão teria poder para reescrever a Constituição e, na prática, substituir a Assembleia Nacional, eliminando quase toda a oposição institucional ao seu governo. Diferentemente do que ocorreu no passado, os venezuelanos não puderam decidir se a Constituinte deveria ou não existir. Eles apenas votaram em seus membros. Quando o ex-presidente Hugo Chávez propôs uma nova Constituição, em 1999, ele primeiro convocou um referendo popular para autorizar a criação da Assembleia Constituinte. Somente após a aprovação popular, seus integrantes foram eleitos. Chávez, ao contrário de Maduro, era um líder carismático e amplamente popular. Nos anos 1990, ele dominou os meios de comunicação, denunciando a corrupção do governo e responsabilizando as elites venezuelanas pela desigualdade econômica. Seu discurso populista conquistou as camadas mais pobres da população, que o levaram ao poder. O ponto decisivo de seu governo ocorreu em 2004, quando os preços do petróleo dispararam. A economia venezuelana, fortemente dependente do petróleo, entrou em um período de crescimento acelerado. Chávez passou a gastar bilhões de dólares em programas sociais voltados aos mais pobres. Subsidiou alimentos, ampliou o acesso à educação, construiu um sistema de saúde reconhecido internacionalmente e reduziu a pobreza em mais da metade. Essas políticas, embora tenham beneficiado milhões de pessoas, também tinham um objetivo político. Para se manter no poder, Chávez precisava garantir o apoio da população pobre. Para isso, manteve a dependência do petróleo e ampliou os gastos públicos, criando um déficit crescente. Esses programas só seriam sustentáveis enquanto os preços do petróleo permanecessem elevados. Após a morte de Chávez, Nicolás Maduro assumiu a presidência como seu sucessor escolhido. Pouco tempo depois, em 2014, os preços do petróleo despencaram. Maduro não conseguiu, ou não quis, ajustar a economia. A inflação saiu do controle, e alimentos e medicamentos que antes eram subsidiados se tornaram inacessíveis. Estima-se que cerca de 82% da população tenha sido empurrada para a pobreza. Assim como Chávez, Maduro também manipulou a economia para se manter no poder. No entanto, dessa vez, os benefícios não chegaram aos mais pobres. Ele explorou um sistema cambial complexo criado no governo anterior. O câmbio oficial foi fixado em 10 bolívares por dólar, mas apenas aliados políticos e econômicos tinham acesso a essa taxa. Na prática, a moeda venezuelana se tornou quase sem valor. A maioria da população passou a adquirir dólares no mercado paralelo, onde a cotação chegou a ultrapassar milhares de bolívares por dólar. O exército, que passou a controlar o fornecimento de alimentos em 2016, lucrou com esse sistema, importando produtos com câmbio subsidiado e revendendo-os a preços elevados no mercado informal. Para generais e aliados políticos, a crise se transformou em uma oportunidade lucrativa, um fator essencial para a permanência de Maduro no poder. Ainda assim, esse apoio não seria suficiente para garantir sua estabilidade política. É nesse contexto que se insere a mais recente concentração de poder. A oposição boicotou a eleição da Assembleia Constituinte, mas o governo realizou a votação mesmo assim e declarou vitória. Autoridades afirmaram que milhões de pessoas participaram do processo. Embora especialistas e observadores independentes tenham apontado números muito menores, a comunidade internacional reagiu. Países como Canadá, Espanha, México, Argentina e Peru condenaram o processo. Os Estados Unidos e outras nações impuseram sanções econômicas a Maduro e a membros de seu governo. Apesar disso, a Assembleia Constituinte, formada majoritariamente por aliados do presidente, foi instalada e rapidamente destituiu a Procuradora-Geral, uma das principais vozes da oposição.
Outros líderes opositores foram presos ou forçados ao exílio. Hoje, o regime de Nicolás Maduro permanece sob o olhar atento do mundo. Organizações internacionais, governos estrangeiros e entidades de direitos humanos acompanham de perto a situação política e humanitária da Venezuela, denunciando repressão, violações de direitos fundamentais e o enfraquecimento contínuo da democracia. Embora eleições continuem sendo realizadas, sua legitimidade é frequentemente questionada. O país enfrenta isolamento diplomático, sanções econômicas e tentativas fracassadas de negociação. Enquanto isso, milhões de venezuelanos seguem enfrentando escassez, pobreza e incerteza. Maduro mantém controle quase absoluto do Estado, mas o futuro da Venezuela permanece indefinido, observado com preocupação por toda a comunidade internacional.